Salve, salve, senhoras e senhores, meus queridos historiadores de plantão. Hoje iremos estudar sobre a Revolução Industrial, período histórico que proporcionou modificações no modo de produção, ampliação do modelo econômico capitalista e transformações sociais irreversíveis. Vamos partir de um consenso entre os historiadores de que ela é dividida em três partes: primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e terceira Revolução Industrial. E assim saberemos algumas características básicas de cada uma dessas revoluções. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial nós temos o uso do carvão como a matriz energética, a criação da máquina a vapor, a invenção do telégrafo, o aparecimento das indústrias têxteis e a ampliação da siderurgia. Na segunda Revolução Industrial, destacam-se, por exemplo, a substituição do ferro pelo aço, o surgimento de alguns remédios, como os antibióticos, a construção de ferrovias e navios a vapor, ainda a vapor, e a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada, além de algumas máquinas e fertilizantes químicos. Já na terceira Revolução Industrial, nós podemos destacar a genética, a telecomunicação, a informática, a robótica e o mundo globalizado, do qual temos acesso hoje. Mas por que não há um consenso entre os historiadores em relação à divisão da Revolução Industrial? Porque é muito relativo você compreender um período histórico a partir de uma data específica. Então, por exemplo, dizem os estudiosos que a primeira Revolução Industrial ela começa por volta de 1760 e vai até 1830, até 1850. A segunda Revolução Industrial ela começa a partir de 1850 e vai até o final da Segunda Guerra Mundial, que é 1945. E a terceira Revolução Industrial vai de 1945 até os dias atuais. Só que a gente não consegue estabelecer uma data específica para o início e fim de uma revolução, porque algumas características destas revoluções se misturam. Então, ao meu perceber e ao perceber de tantos outros estudiosos, a Revolução Industrial ela estabelece um fio condutor desde a invenção da primeira máquina até os dias atuais. Então vamos entender a Revolução com essas separações, mas só como forma de compreender este período, porque a Revolução Industrial ainda acontece nos dias de hoje. Os nossos sistemas de produção ainda estão em desenvolvimento. Então, a Revolução Industrial ela é algo vivo ainda na nossa sociedade. Como temos um conhecimento muito mais apurado da nossa sociedade, do desenvolvimento tecnológico que temos, da informática, das telecomunicações, dos sistemas de produção industrial, do sistema econômico, vamos, nessa aula de hoje, aprofundar um pouquinho mais na primeira Revolução Industrial e na segunda Revolução Industrial. Portanto, precisamos compreender que a partir da primeira Revolução Industrial nós tivemos a invenção e a sofisticação da energia a vapor. Primeiro se criou, depois se modificou, se melhorou essa energia a vapor para melhorar o sistema de produção. Obviamente que a partir daí nós tivemos algumas mudanças profundas no modo de produção. O que antes era trabalho artesanal, depois passa a ser um trabalho em máquinas. Uma produção muito mais rápida e que vai gerar, um pouco depois, a produção de várias peças iguais ao mesmo tempo e que se chama de produção em série. Também tivemos nessa época a agilização dos transportes, ou seja, primeiro o pessoal andava só de cavalo, andava a pé, andava de carro de boi, e depois da primeira Revolução Industrial essas pessoas passaram a circular através de alguns meios de transporte, como por exemplo a locomotiva. Então nós temos que entender que antes da Revolução Industrial nós tínhamos uma sociedade agrária, uma sociedade em que vivia no campo e uma sociedade que dependia exclusivamente dos produtos artesanais. Pós-Revolução Industrial nós temos ainda uma sociedade agrária nesse início, mas nós já temos a possibilidade de as pessoas usarem produtos feitos em algumas indústrias, algumas fábricas. A Revolução Industrial vai iniciar na Inglaterra por conta de alguns fatores, como por exemplo, digamos que a Inglaterra teve um pouco de sorte nessa produção industrial. E a gente vai entender por quê. Primeiro, porque na Inglaterra existia reservas de ferro e carvão mineral. Então, os ingleses souberam fazer a exploração desse carvão e desse ferro.
através das suas minas. Também na Inglaterra havia a facilidade no transporte fluvial e marítimo. Ou seja, a Inglaterra, ainda antes da Revolução Industrial, já tinha a facilidade no transporte fluvial. Eles já tinham desenvolvido o seu sistema fluvial. E isso vai facilitar os transportes de pessoas, vai facilitar o transporte de mercadoria e vai ajudar na Revolução Industrial. E somando a isso, na Inglaterra havia capital de investimento. Sem capital, sem dinheiro, não seria possível construir as primeiras fábricas e a possibilidade de a Revolução Industrial ter acontecido. O capital de investimento da Inglaterra vinha desde a época das grandes navegações, além de um acordo selado com Portugal em 1703 chamado de Tratado de Methuen. Esse tratado era basicamente uma troca. A Inglaterra fornecia a Portugal tecidos e Portugal fornecia à Inglaterra vinho. É um tanto quanto estranho, porque Portugal sai na desvantagem, já que não conseguia produzir vinho o ano inteiro para trocar pelos tecidos que vinham da Inglaterra. Então a Inglaterra acumulava tecidos no território de Portugal e Portugal ficava devendo vinho para a Inglaterra. Como pagar esse acordo? Então Portugal começou a pagar o acordo em ouro e não mais em vinho. E o ouro que Portugal dava à Inglaterra, era proveniente do Brasil. Então explorava o ouro no Brasil e pagava esse acordo com a Inglaterra com este ouro. Aí você pode pensar, então ficou fácil para a Inglaterra construir todo o seu processo industrial. Fácil não foi, mas a Inglaterra sai com vantagens em relação aos outros países do mundo, de acordo com essas informações. Mas não para por aí. A Inglaterra inventou um tipo de agricultura que os outros países ainda não tinham, que era o investimento em técnicas agrícolas que proporcionavam uma quantidade maior de produção. E assim os ingleses tinham alimento suficiente para todas as épocas do ano. Além disso, os ingleses visavam o comércio interno e a exportação. Além disso, a maior produção de alimentos na Inglaterra proporcionou não só uma boa alimentação à população, mas também aos animais, e assim puderam criar carneiros e ovelhas durante todo o ano. Assim teriam lã para a sua indústria têxtil. Proporcionada pela boa alimentação, os ingleses tiveram um aumento na expectativa de vida. Esse aumento da expectativa de vida gera um crescimento populacional. Esse crescimento populacional gera o quê? Mão de obra barata. Quanto mais pessoas propícias ao trabalho, mais barata era a mão de obra. Temos também que entender que essa agricultura produtiva, ela é uma agricultura que vai proporcionar cercamentos. Esses cercamentos vão gerar o fim da pequena propriedade e o aumento das grandes propriedades. Ou seja, vai haver uma elite no campo e os pequenos proprietários eles vão ser desalojados das suas terras e eles vão ter que migrar para as cidades. Quando eles migram para as cidades, há o que a gente chama de êxodo rural e também há ainda mais a mão de obra barata. Já na cidade se pode acompanhar o crescimento de uma burguesia, aquelas que tinham os meios de produção sob seu controle, aquelas que tinham as fábricas sob seu controle. Além disso, nós vamos ter também um crescimento na comercialização e uma burguesia comercial. Quando se estabelece que algumas pessoas vão ter os meios de produção e outras pessoas vão vender o seu suor, o seu trabalho, o seu tempo, se estabelece uma divisão de classe entre burguesia e proletariado. Os burgueses seriam os donos das fábricas, dos meios de produção, e os trabalhadores seriam o que se chama de proletariado. Como surgem as primeiras fábricas? Vamos ter que entender que elas surgem lentamente. As pessoas naquela sociedade, algumas delas entenderam que o modo de produção artesanal não era tão lucrativo como o modo de produção industrial. Então se percebe que esses artesãos trabalhando nas suas garagens, nas suas casas, eles tinham que fazer todo o processo para a produção de algum produto. Por exemplo, um sapato. Para a produção de um sapato, o artesão teria que ter o couro, teria que ter a sola, teria que ter, além disso, a linha, teria que ter todo o conhecimento técnico, tanto da retirada do couro até a formação do cabedal e do sapato pronto para entrega. Percebendo que fazer todo o processo
era algo que precisava-se de bastante conhecimento do artesão e demorava-se bastante tempo, alguém entendeu que poderia separar o trabalho em partes e pegar esses artesãos e colocar cada um a fazer determinada parte do trabalho. Dessa forma, cada artesão iria se especializar em uma determinada parte do sapato, já que estávamos falando de sapato, e tornaria a produção mais dinâmica, porque um artesão faz uma parte, passa para o próximo artesão faz outra parte, o outro artesão outra e o outro assim sucessivamente. Então a união de todas as partes geraria o produto final, e o produto final seria muito mais rápido dessa forma do que daquela primeira forma em que o artesão tinha que fazer todo o produto. Mas por que fica mais rápido? Fica mais rápido porque sempre que você faz o mesmo trabalho todos os dias, você se aperfeiçoa nele e você começa a fazer isso cada vez mais rápido. Somando a isso de que o trabalhador que está produzindo não precisa se preocupar com a matéria-prima, já que naquela época, já que antes da Revolução Industrial, o artesão teria que se preocupar com a matéria-prima. O artesão teria que ir atrás da matéria-prima e depois ele fazer o produto. Já no processo fabril, o trabalhador precisa se preocupar apenas com a sua função. Quem vai atrás da matéria-prima é outra pessoa, talvez o dono da fábrica, ou talvez ele contrate alguém para isso. Então, para esclarecer, nós temos que entender que antes da Revolução Industrial nós tínhamos um artesão que fazia todo o produto, desde a matéria-prima até a entrega desse produto. E depois da Revolução Industrial, onde se desenvolve todo o processo fabril, nós temos um coordenador e todos os outros trabalhadores que desempenham suas funções a partir da divisão do trabalho. As condições de trabalho nessas fábricas também eram terríveis. Trabalhavam homens, mulheres e crianças lado a lado. Trabalhavam de 12 a 16 horas por dia. A disciplina era rígida, com horários determinados, e o ritmo era constante. As pessoas não poderiam deixar de trabalhar para descansar. Essas fábricas eram galpões precários, bem diferente das fábricas que conhecemos hoje. Eram sujos, mal ventilados e mal iluminados, sem nenhum tipo de conforto. Não havia descanso semanal para as pessoas, nem férias, nem direitos trabalhistas. As mulheres e as crianças recebiam muito menos, pelo menos 50% a menos do que os homens, e trabalhavam a mesma jornada. Em caso de acidentes que eram frequentes, o trabalhador era substituído por outro. Se você está trabalhando e perde um dedo, você precisa de assistência médica para curar o seu dedo. Você não tem. Você é substituído, porque você vai precisar de um tempo para se recuperar do seu dedo, e esse tempo que você está se recuperando pode causar prejuízo ao proprietário. Então, o que o proprietário faz? Te demite e contrata outra pessoa para trabalhar no teu lugar. Por que se fazia isso? Porque era muito fácil você conseguir alguém para substituir o trabalho de algum operário da fábrica, porque havia abundância de mão de obra. Então, as pessoas estavam sempre esperando por uma oportunidade. Se alguém se machucou, oportunidade para uma próxima pessoa. Triste. O trabalho, quando era desenvolvido em determinadas funções, exigia do trabalhador o mínimo de inteligência, porque alguém com o mínimo de inteligência consegue fazer apenas uma atividade durante o dia inteiro. Se vocês olharem o filme Tempos Modernos, vocês vão ver lá o Charlie Chaplin trabalhando na indústria, e vocês vão ver que ele apertava um parafuso durante o dia inteiro. O mínimo de inteligência para apertar um parafuso. Esses trabalhadores também moravam em cortiços, em condições precárias, em bairros violentos, insalubres e com a possibilidade de muitas doenças. Então o trabalhador poderia já ir trabalhar doente, e quando ele ia trabalhar doente, ele produzia menos. Quando ele produzia menos, o patrão poderia entender que ele poderia substituir esse trabalhador, porque ele estava doente e porque ele estava produzindo menos. Então era algo bem ruim, bem desumano. As mulheres e as crianças trabalhavam a mesma jornada, recebiam menos e por isso eram preferidas de alguns proprietários, porque você pagando menos para uma determinada pessoa, você tem um lucro maior. Era assim a lógica industrial daquela época. Os piores trabalhos eram nas minas de carvão, porque nas minas de carvão, meus queridos, você trabalha embaixo da terra, você trabalha com picaretas, enxadas, pás, você trabalha em condições de luminosidade péssimas e você trabalha dentro, em muitos casos, dentro da água.
Então você trabalha o dia inteiro dentro da água, isso vai te causar muito prejuízo à tua saúde. Então as minas de carvão, além disso, eram muito desgastantes por conta da poeira, e essa poeira causava doença aos pulmões. Nas minas de carvão trabalhavam homens, mulheres e crianças. As crianças eram colocadas nas minas para recolher o carvão no chão. Mulheres e homens trabalhavam tirando esse carvão das paredes da mina. Estas características deixaram de existir na segunda Revolução Industrial? Não deixaram. Essas características ainda continuaram existindo na segunda Revolução Industrial. Porém, a Revolução Industrial traz uma inovação que é a ampliação da energia a vapor, a utilização dessa energia em maior quantidade e também a construção de ferrovias para levar essas mercadorias e essas pessoas, facilitando o transporte de mercadorias e pessoas, ligando os fornecedores aos compradores, aos fabricantes e aos consumidores. A Inglaterra continua sendo a principal potência da Revolução Industrial ainda na segunda Revolução, mas aí nós já vamos ter a participação de outros países, como por exemplo a França e como por exemplo os Estados Unidos, o Japão e entre outros países da Europa. Também se entende na segunda Revolução Industrial que os lucros obtidos nessas atividades industriais deveriam ser investidos não somente nas regiões onde estavam essas indústrias, mas também fora dessas regiões. Porque fora dessas regiões você poderia levar seus produtos manufaturados, seus produtos maquinofaturados e também recolher matérias-primas, trazendo para suas indústrias novas matérias-primas, uma maior quantidade de matérias-primas e assim poder produzir ainda mais e assim ter mais consumidores. Então vamos imaginar a Europa como exemplo. E aí a gente já tem que entender a Europa com um outro processo histórico, que é o imperialismo, que você pode ver ao final desse vídeo. Lá no imperialismo nós tínhamos alguns países já industrializados, europeus, e esses países industrializados precisavam de matéria-prima, mercado consumidor. Então eles vão sair da Europa, vão até as colônias. Nessas colônias que ficavam na África, na Ásia, eles vendem os seus produtos e eles recolhem a matéria-prima. Levam para a Europa, produzem ainda mais para vender novamente. Além disso, faziam investimentos nessas colônias, investimentos de levar suas indústrias para esses locais e usarem a mão de obra barata e fazer investimentos em ferrovias, fazendo com que aqueles governos pagassem para que você desenvolvesse um sistema ferroviário. Então eram formas de ganhar dinheiro que a Revolução Industrial proporcionou. Também podemos dizer que a segunda Revolução Industrial gerou uma dinamização da sociedade mundial. O Japão e os Estados Unidos passaram a fazer parte da industrialização. E não por acaso que os países industrializados são os países que vão participar tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da Segunda Guerra Mundial, porque a segunda Revolução Industrial proporcionou a invenção do motor a combustão, a maior dinamização comercial industrial, a criação da indústria química, e aí explosivos, fertilizantes, medicamentos, cosméticos, tecidos, plástico, perfumes, pesticidas, entre outras coisas, e a criação de novos armamentos capazes de destruir uma grande quantidade de lugares, de pessoas e de bens materiais. Se na primeira Revolução Industrial já houve o melhoramento das técnicas agrícolas, na segunda Revolução Industrial essas técnicas agrícolas ficaram ainda melhores, produzindo ainda mais alimentos. Ainda nessa época houve avanços na medicina e no campo da higiene. E aí é muito importante a gente compreender que as fábricas passaram a ser transformadas, elas passaram por um processo de higienização e as casas das pessoas também. Ou seja, as pessoas passaram a deixar os cortiços e morar em outros lugares. E esses outros lugares é o que a gente pode chamar de vila operária. Essas vilas operárias, elas ficavam em torno das fábricas e essas vilas operárias, elas pertenciam na sua maior parte aos donos dessas fábricas. Então as pessoas ficavam presas ao dono da fábrica, tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Por quê? Trabalhava na fábrica de uma determinada pessoa e morava na casa desta mesma determinada pessoa. Então você dependia tanto do aluguel desta casa quanto do serviço e do salário
desta empresa. Além disso, essas vilas operárias tinham algum certo entretenimento. E esse entretenimento também era do dono da fábrica. Para além, também temos que entender que lá nessas vilas operárias tinham os mercados e as pessoas precisavam comprar nesses mercadinhos. E esse mercadinho era de quem? Do dono da fábrica. Então já descontava também o salário na folha de pagamento. As cidades, a partir da segunda revolução industrial, com o passar do tempo, elas vão crescer ainda mais e vão oferecer oportunidades de trabalho em vários ramos, como por exemplo em bancos, comércio, transporte, funcionalismo público, entre outras coisas. Porém, a quantidade de oferta de trabalho ainda era insuficiente para a quantidade de pessoas procurando trabalho. E aí os trabalhadores vão se organizar no que hoje a gente conhece no Brasil como sindicatos. Esses trabalhadores vão se unir em determinadas organizações e essas organizações vão ter o papel de lutar pelos trabalhadores em prol de benefícios sociais, de leis trabalhistas, de assistência à saúde, entre outras coisas importantes para o trabalhador. Coisas que nós temos hoje, mas que nem sempre existiu. E que temos que ficar ligados porque a classe dominante está querendo retirar alguns desses benefícios conquistados com muito trabalho. A população que cresceu aceleradamente na Europa triplicou do século XIX para o século XX. Ou seja, muitas e muitas pessoas estavam vivendo na Europa. Qual a solução para tudo isso? Porque a Europa não tinha mais condições de abrigar todas essas pessoas. Foi a imigração. Eles passaram a levar as pessoas da Europa para outros lugares do mundo. E aí, você levando essa imigração para outros lugares do mundo, você consegue também ampliar o seu laço de dominação e também você consegue ampliar o seu mercado consumidor. Entre a sofisticação do modo de produção, a gente tem que citar o Fordismo e o Taylorismo, que proporcionou a separação e divisão do trabalho e a produção em série em larga escala. E entre os movimentos sociais dessa época, a gente pode citar o ludismo e o cartismo. O ludismo é aquele movimento social em que os trabalhadores acreditavam que as máquinas estavam roubando os lugares deles. Então, de 1811 até 1816, os trabalhadores passaram a invadir as indústrias e quebrar as máquinas, acreditando que assim recuperariam o seu local de trabalho, o seu emprego. Mas isso não aconteceu. Os trabalhadores passaram a quebrar essas indústrias, passaram a ser punidos por isso, e os donos dessas indústrias passaram a comprar outras máquinas ou consertar aquelas que foram quebradas. Ou seja, a repressão aos trabalhadores que fizeram esse tipo de ação foi muito grande e em pouco tempo esse movimento foi extinto. O cartismo vai partir aí de 1830 e tem uma consciência social mais apurada. Os trabalhadores eles vão reivindicar direitos trabalhistas e direitos políticos, como por exemplo o sufrágio universal, que é o voto universal. É tão importante a gente entender esses movimentos para saber que nem sempre a sociedade foi da forma que ela existe hoje. O trabalho dessas pessoas da sociedade era bastante precário. Hoje nós temos muito mais condições de trabalho e tal, mas a gente não pode perder isso, a gente não pode abandonar essas condições de trabalho para voltar àquilo que a gente tinha antes. Então a gente tem que manter a nossa consciência social de que é importante mantermos os direitos trabalhistas tanto para os trabalhadores quanto para o desenvolvimento de um país. Dessa forma, a gente termina a aula de hoje e espero que vocês tenham compreendido. Beijos a todos e tchau.